Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho no Lar, com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima, de Deus, o nosso Pai, o Criador de todos nós, que esteja nos envolvendo nesses momentos que peço licença para adentrar no lar de todos em nome de Deus, para unir os nossos pensamentos através do mesmo ideal, buscando sempre a reforma íntima, as condições morais, o que Deus quer nos dizer, o que a vida quer nos dizer, através de Deus, o melhor para nós nos momentos que devemos nos refletir. E entre tantas sugestões que nos são dadas, estamos nós diante de mais uma oportunidade, falarmos sobre a carne fraca. Mas, lembrando de que a carne se é fraca porque o espírito é fraco. Então, antes de nós refletirmos sobre esse assunto, nós vamos iniciar com a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos às tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Estamos nós aqui então a refletir sobre o caso da carne fraca. Nós vamos pegar aqui no livro do irmão X, Contos e Apólogos, psicografia do nosso querido Chico Xavier, o capítulo 40. Antes de nós iniciarmos, nós vamos aqui pedir desculpas porque no domingo anterior nós tivemos um pequeno problema e não observamos que estava sem o áudio. Por isso eu peço perdão a vocês, desculpa por ter havido esse acontecimento. Nós estamos repetindo o mesmo assunto. E se Deus quiser, com mais eficácia, para nós podermos reunir aqui nesses momentos e poder nos entender sobre esses acontecimentos. No capítulo 40, no livro Contos e Apólogos, de irmão X, que é Humberto de Campos, depois passou a ser chamado irmão X devido às ocorrências que teve, chama-se Nos Domínios da Sombra. Em compacta assembleia do reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. Por que eles reuniam? Então foi dado o motivo. O Espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudica os planos infernais. Então, o Espiritismo com o nosso Senhor Jesus Cristo, atrapalhando os programas dos planos infernais, de onde os nossos irmãos menos felizes, por eles não serem felizes, sentem inveja do bem e passa a perseguir, levando diversos desconfortos. Então, enquanto eles meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhes cabiam no planeta, que forma deveriam eles agir para impedir que a doutrina espírita crescesse, que viesse a nos trazer a reforma íntima, a reencarnação, a lei de causa e efeito, ação e reação, enfim, ciência, filosofia e religião. Às vezes a gente ouve irmãos nossos dizer que o Espiritismo é uma religião. É uma religião, sim. Ele é uma ciência, ele é uma filosofia e uma religião. Se não fosse, não teria sentido ficar só nos estudos, né? Então,
nos diz assim: muita gente entregava-se aos livros nobres, à caridade e à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo, e por isso todas as atividades da sombra surgiam ameaçadas. Estavam estudando, conhecendo, aceitando mudanças. Então a carne estava deixando de ser fraca, o espírito estava tendo conhecimento das leis de causa e efeito. Então, o comandante dessas religiões da incredulidade foi o primeiro a se manifestar. Ergueu-se e disse: o comandante das religiões da incredulidade. Ele disse assim: procuremos veicular a crença de que Deus não existe, de que as criaturas viventes estão entregues às forças cruéis e fatais da natureza. O nosso irmão comentador nos disse: o argumento não serve de forma alguma, esse não. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inulutavelmente para a fé ardente e pura. Então, nós observamos que eles também têm conhecimentos de que a evolução está. E o orientador, então, de outra legião da vaidade, primeiro foi o da incredulidade, tentou passar a incredulidade. O governador lá não aceitou, de forma alguma. Então entrou o da vaidade. Espalharemos a notícia de que Jesus nada tem a ver com o espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se reúnem num caso fisiológico para as conclusões da ciência, e desnorteando os profitentes da renovação doutrinária. E ainda nos diz: serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. Então ele discordou, é essencial, mas descartou. Sim, essa ilusão já foi muito importante. Isso já foi importante, hoje já não é mais, porque o avanço do espiritismo com Cristo já superou, em partes, né? Então veio a terceira parte, diretor da falange da discórdia, e ele manifestou o seguinte: sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões e que congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual. Então ele sabe que nós reunimos e congregamos em oração para aprendermos na vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Então ele sabe que lá nós encontraremos os espíritos mais esclarecidos, né, que trarão a nós as respostas às nossas dúvidas. Porque foi a resposta que foi dada a André Luiz: todas as suas dúvidas serão respondidas. Eu precisava que tivesse paciência, né? Então, todo esse sentido que nos passa, nos diz assim: assim sendo, assopraremos a cesânia entre os seguidores desta bandeira transformadora, a dúvida, exagerando-se a noção digna própria. Será para uns dos outros com o invisível, bastão da maledicência. Os politeístas e os discutidores, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo e os examinadores de consciência alheias. Então, olha só, teremos junto a nós, que ele infiltrava dentro da discórdia, dando sugestões: politeístas, os discutidores, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo e os examinadores de consciências alheias. Quando alguém diz, já logo transfere aquele exemplo para outro. Portanto, hoje a gente estava estudando aqui e minha esposa disse: Estefânia, quando André Luiz, no livro Os Mensageiros, foi participar
da reunião. Ele disse aqui, André Luiz, se você erra, erra todos, e você acerta, acerta todos. Aqui não tem eu não, somos iguais. Por isso, sempre os espíritos nos recomendam. A nossa casa espírita que eu frequento, ela é de todos que ali se encontram. Ela não é minha, não é do A, não é do B, são de todos. Todos têm a sua responsabilidade em devidos locais. Então, o chefe satânico logo se explicou. Aparece um dia em que as brigas, desacordes, terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. Então não vai resolver ficar fazendo picuinhas, porque chega uma hora que a humildade entra e com o socorro da oração. E o que vai acontecer? Não vai dar seguimento. É útil, necessário, mas não é o que ele precisava do Espiritismo com Jesus. Tinha que encontrar uma solução para frear. Então entrou o diretor da falange da desordem. Se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-los em 3 tempos. O diretor da desordem. Buscaremos sugerir aos membros dessa instituição que o lugar das reuniões secretas é muito longe e que não lhes convém afrontar as surpresas desagradáveis da via pública. Então avisar assim, eu moro 5 quilômetros da casa espírita onde eu frequento. Aí está chovendo, está frio, o carro estragou, então falou, olha, eu vou sair agora, eu vou de outro tipo que me oferecer a condução, para que eu vá até lá. A forma dele vai ser arriscado, se eu for com uma moto posso cair e machucar, está chovendo, enfim. Vou encontrar diversos recursos para dizer eu não vou. E ainda nos diz o seguinte, faremos que o horário das reuniões coincida com lançamentos de filmes especiais ou com festividades domésticas de data fixa. Então vai haver várias formas. Vão nos colocar na situação de ir até lá, com várias dificuldades para nos impedir. Vamos dizer, hoje eu estou cansado, não vou, uma dor de cabeça, não consigo ir. Existem fatos e fatores que nos impedem de ir. Nós sempre colocamos um probleminha, né? Então, essas são formas de nos frear. E isso não vai ser um bom momento e não era o que eles queriam. Eles, tumultuaremos o ambiente dos lares, escondendo chapéus e bolsas, porque o livro já foi psicografado há muito tempo, tinha o hábito do chapéu, né? Então, tumultuaremos o ambiente dos lares, escondendo chapéus, bolsas, carteiras e chaves para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual e desacreditando da própria fé. Então, imagina o que fazem em nós. Quando nós estamos saindo nos dias atuais, talvez não encontramos a chave do carro. Aconteceu um fato muito interessante conosco lá na nossa casa. O Júlio é um japonês, que trabalha conosco no trabalho de sexta-feira. Quando foi há 2 sextas-feiras atrás, estávamos a caminho, eu e meu filho Orlando, na sexta-feira, e o telefone tocou, o celular, eu observei, era o Júlio. Eu disse, não vou atender ele, que mais 5 minutos chegávamos lá, né? Falei, ele deve estar confirmando se eu vou ou não. E assim, logo em instantes, já estávamos chegando. Cheguei, ele estava parado na porta, com mais algumas pessoas, era um pouco cedo ainda. E o Júlio estava com a chave na porta, tentando abrir a porta, e a porta não abria. Como é tetra-chave, aquela chave que tem 4 posições, ou 3, não me recordo agora, a chave não entrava de forma alguma, e era a única entrada que tinha. Experimentei de várias formas, como tem um amigo nosso goiano do lado, são umas costelas lá, né, que ele é o trabalho dele, o ganha-pão dele. Eu fui lá, procurei, tinha um senhor muito simpático, nunca tinha visto ele, ele falou, olha, eu tenho ali um grafite, eu vou te dar ele, é um spray,
você coloca na chave, você vai conseguir abrir. E procura várias posições, talvez quem trancou não virou certamente como deveria. Eu ouvi a orientação desse senhor, que Deus abençoa muito ele, eu não a mais vi. E fui lá, a chave realmente, quando alguém trancou, que tirou, ela ficou na situação ao contrário. Coloquei a chave e abriu a porta. Então, nós tivemos um motivo para fechar o centro naquele dia, a porta não abre. Então, sabe-se lá, quem fechou, quando foi fechar, não observou, a chave saiu e nós naquelas dificuldades. O Júlio estava na porta olhando, rezando, pedindo ao Hilário Silva que ajudasse a abrir a porta, né? E deu certo que esse senhor nos orientou e nós conseguimos abrir. Então, como aconteceu isso na porta do centro espírita, acontece também nos nossos lares. Hoje eu não vou, não vai você, eu estou cansado, indisposto. Um dia desse, foi um dia daqueles, né? Eu disse, meu filho, hoje estou tão cansado para ir ao centro, realmente foi um dia muito complicado, mas com boas coisas. Ele disse, pai, vai, talvez alguém esperou o senhor lá uma semana para conversar com o senhor, às vezes até mais, vai até lá. E eu fui. Ele, não, vou sim, filho, ele estava a caminho e eu fui. Foi eu e a minha esposa. Chegando lá, realmente tinha uma pessoa que precisava muito de um acontecimento muito grande que havia acontecido na vida e precisava de conselhos. Então, nós observamos que todos nós temos os orientadores, os espíritos nos usam. Eu não ia deixar de ir, mas eu estava muito cansado esse dia, não ia deixar de ir. Mas a força que ele me deu foi o suficiente para que eu tomasse a posição que fosse. Então vai acontecer nas nossas vidas, o cliente chegar no nosso comércio justamente na hora que você vai fechar para ir. Ele adentra lá, vai fazer uma pesquisa de preço, talvez não leva nada e atrapalha você ir ao centro. Então, quando é assim, já temos que organizar. Vamos fechar 10 minutinhos mais cedo, vamos fazer a nossa parte, vamos deixar que alguém tome conta para nós, porque serão usados em nossas vidas diversos caminhos para nos impedir. Então, entrou o diretor da dúvida e ele disse o seguinte: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com auxílio de médios competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta de um engano deles próprios, obrigando-se a se sentirem mentirosos. Quantas vezes você chega ao médico que já está lá trabalhando, firme, com dedicação, fala, psicografei essa mensagem aqui, mas é minha. Mas se é sua, está ótima. Falou de coisas boas? Falou, então ótimo, beleza, ótimo, graças a Deus. Então começa a dar dúvida na comunicação do colega, eu acho que ali foi dele mesmo. Vai criando situações para que a dúvida exista em vários pontos dentro da casa espírita. E principalmente, aqui está dizendo, nos médios mais competentes. Não é que é médio, o médio é bom. Talvez um médio que tenha mais presença. Pode surgir diversas manifestações. Em uma reunião próxima, um amigo espiritual manifestou e no meu aparelho deu uma palestra entre nós, um amigo espiritual. Ele disse no final: tem 2 irmãos aqui que não está acreditando no que eu estou falando. Sinto muito, eu vou continuar meu trabalho, né? Os outros que estão, por incrível que seja, os 2 me procuraram e afirmaram em ser eles. Olha, eu duvidei. E o outro depois procurou, eu também. E foram os 2, foram sinceros e disse que não duvidou pela expressão da comunicação, por eles serem assim, um pouco mais recentes no trabalho. Mas são pessoas maravilhosas. Então apresentaram deles ali certas dúvidas. E este foi o único comunicado que houve. Então é porque eles eram recentes dentro do trabalho, não tinha ainda presenciado situações assim, foi onde ele criou esta dúvida, né? E quando é isso, então, ele disse assim: indiscutivelmente,
o chefe dizia: o combate aos médios não pode esmorecer, tem que persistir. Entretanto, precisamos de providências mais vivas e mais penetrantes. Nós temos um médium na casa, não vou dizer se é homem, se é mulher. Um certo dia me procurou e disse: olha, eu acho que minha função aqui na casa está muito desnecessária, e apresentou as dificuldades, querendo até mesmo afastar. Eu disse: olha, você pode ter certeza, se você afastar, o outro vai continuar no seu lugar. Mas por que nós não conversarmos? Mas como é uma médium excelente, o que ela fez? Ela se prontificou, atualizou e disse: estou errado, vou continuar. Então, nós vemos que eles podem atentar nossas vidas, como estava com esse médium, ou essa médium, né? Mas ela, com eficiência, com a proteção, observou que estava sendo iludido por uma parte fraca, retomou, que faz uma diferença muito grande nos nossos trabalhos. Então, e disse: entretanto, precisamos de providências mais vivas, mais penetrantes. Então, não estava resolvendo, não atendia a vontade dele. Então, sugeriu um chefe de uma das falanges que ali participavam, o da preguiça. Então, nós vejamos, o da preguiça. Ele disse: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas. Então, deveria lembrar todos os membros das agremiações espírita cristã que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade incontestável e que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. O diretor da organização da preguiça. Então, o soberano das sombras assustou, né? Falou: meu Deus, né? Olhou com espanto, cortou ele na hora e disse assim: onde pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos, preguiçosos, acrescentou sem perturbar-se, porque ele ficou furioso, falou: mas você está afirmando tudo o que realmente é, nós temos que ser o oposto, nós temos que empregar. Se você é da preguiça, empregar a preguiça. Então ele explicou para o chefe soberano: sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando conhecimento superior e servindo a caridade. É de fato o roteiro da luz, mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes, não efetuadas numa existência, pode ser efetuada em outra. Que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura, na carne, para vermos como ficarão depois da morte, que a liberdade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência, marcados para hoje, podem ser transferidos para amanhã. Então, desse modo, vale viverem no Espiritismo como obra dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. Nós observamos que espírito inteligente. O que acontece hoje muito dentro da doutrina? Médios preguiçosos. Talvez eu seja o mais lá na nossa casa, né? Mas olha, dentro desta assembleia no reino das sombras, o soberano, o superior, nos diz: olha, há legiões dos incrédulos, legiões da vaidade, da discórdia, da desordem, da dúvida e o da preguiça. Sabe qual foi a resposta do rei das sombras? Sorriu feliz e concordou: até que enfim descobrimos a solução.
De todos os lados ouviam-se risonhas exclamações: bravos, muito bem, o argumento do astucioso condutor das falanges da inércia havia vencido. Eles partiram com qual? Trabalhando todos esses outros 5 legiões, mas acrescentando da preguiça o que ele disse. O que nós mais ouvimos hoje dizer? Eu sou espírita. Você vai, não, sou espírita, leio, adoro ler, adoro ir lá receber o passe. Houve palestra? Ah, muito pouco, porque tem aqueles que chegam no centro assim, entra, recebe o passe e vai embora. Não centro, não aprecia uma boa palestra, né? Quer o tratamento de cura, porque na verdade quer um milagre. E assim somos nós, deficitários desta providência. O que gera em nós a preguiça? A preguiça. E essa preguiça, ela nos envolve de uma certa forma, mas tão gigantesca, que fere grande parte da doutrina espírita, infelizmente. Porque, falando em Uberaba, aqui em torno de 150, 200 casas espíritas kardecistas, o que acontece? Eu devo ter visitado umas 100 casas espíritas em Uberaba, no máximo, não fui mais. Conheço várias casas, chego, nem me apresento, vou, assisto os trabalhos, acho bom, o dia que eu posso conhecer, ou talvez por convite de algum membro da casa. Mas se houve muito pouco, isso falando aqui, houve-se muito pouco esta aproximação. As casas espíritas, às vezes uma fala mal da outra. Ah, lá tem um médico que faz isso, ah, lá tem um médico que faz aquilo. A minha casa é boa. A minha casa que eu trabalho, lá é excelente, é a melhor que existe, ótimo, ótima casa. Mas todas desenvolvem os seus trabalhos dentro dos seus conformes. Então todas as casas espíritas são boas. O que estraga casas espíritas chamadas médiuns. Os médiuns que pensam que são, uns têm dúvida, acham que é Deus, outros têm certeza. Então essas dificuldades geram esses desacordos dentro da casa espírita. Nós que seguimos a doutrina espírita precisamos ler muito, informar, procurar orientar do que é bom para nós. Porque nós observamos aqui que eles afirmam tudo isso para nós. Afirmam que é o melhor caminho. Mas lembrar que eles disseram assim, que o não pode ser feito hoje, pode ser feito amanhã. Falar, eu vou voltar. Hoje mesmo eu ouvi de um amigo que trabalha lá conosco na casa, dizendo assim, eu vou voltar aqui mais não sei quantas 1000 encarnações, eu tenho muito defeito. Eu disse a ele, não, mas faz o seguinte, aproveita essa que você está, porque é muito trabalhoso reencarnar, muito difícil, é um trabalho imenso dos espíritos para reencarnar a gente aqui na Terra. E quando chega aqui, você vai cruzar os braços, esperar que chegue seu dia de partida, você chega do outro lado, você não fez nada. Quando faz, é alegando A ou B, quer reconhecimentos. Então nós temos que viver hoje, sair da zona de conforto, ter comprometimento com a doutrina, estudar, isso todos os segmentos cristãos têm que fazer isso. Estudar, saber o que é, olha, o livro Céu e Inferno. Talvez poucos conhecem esse livro. Talvez poucos conhecem ele. O Céu e Inferno. Um livro maravilhoso. Tem um código penal, tem uns ensinamentos maravilhosos. Nós temos livros falando do Pentateuco, né, de Allan Kardec, as 5 principais obras, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós deveríamos ter na nossa cabeceira para estudar. Tudo é ótimo, todas as obras são maravilhosas, mas nós temos que ter um embasamento. Quem codificou a doutrina espírita? Allan Kardec. Nós temos que começar por Allan Kardec. Primeiro passo, as obras de Allan Kardec. Depois nós vamos às outras obras de Chico Xavier, enfim, e vamos seguindo. Por quê? Não existe outra obra que trouxesse a nós uma codificação tão perfeita quanto as de Allan Kardec.
Então, se ele passou para nós, Chico Xavier trouxe os livros, mais de 400 livros nos instruindo. Se nós lermos das obras de Chico Xavier 50, 70 livros, se nós conseguirmos estudar uns 5, ótimo. Mas ler, talvez nós podemos ler até mais. Nós não conseguimos ler todas as obras de Chico Xavier. Então nós temos que estudar. Estudar para depois, qualquer obra que você pegue para ler, de qualquer outro espírito, nossos irmãos que se esforçam tanto, você vai entender claramente o que é. Então é preciso que nós tenhamos esses cuidados na casa espírita, vamos fazer nossa parte, não vamos duvidar de ninguém, não vamos criticar de ninguém. Quando a preguiça bater em nós, vamos ser mais fortes, vamos pensar que lá existe a desordem, né? Que lá também vai existir a discórdia, vai existir também a incredulidade, todas essas formas que eles trabalham para impedir o sucesso de cada um. Como o nosso tema é a carne fraca, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, primeira parte, nos diz o seguinte: a carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão deixando aquele que a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Nós precisamos não deixar que a carne esteja acima do espírito. Devemos cuidar, que é o primeiro empréstimo que Deus nos faz. Mas nós sabemos que um dia vai estar jovem, com cabelo, né? Tudo bem, sem rugas, e depois vai vir a velhice. Vai para a mãe terra, o corpo, cremar, fazer o que for preciso. Mas o espírito sobrevive. O espírito não morre. E quando nós dormimos, nós falamos disso em relação ao filme do Divaldo, da vida dele. Quando nós falamos sobre a insônia. Aquela imagem que Divaldo chega no quarto do pai de um aluno dele e encontra vários espíritos dentro do quarto, embebedados, né? Com muita bebida, garrafas. Eles vão policiar o quarto e ver que tem várias garrafas escondidas. Nós precisamos ter mais cuidados. É o que eu faço essa reflexão comigo todos os dias. Mas, aqui para nós encerrarmos, falando do livro Céu e Inferno que nós lemos agora, o capítulo 7, primeira parte. Em seguida, nós temos o Código Penal da vida futura, que é muito interessante estudar. Então, por isso nós temos que estudar aqui, para a gente ter um embasamento melhor do que a vida nos propõe. Quando aquela barreira aproxima, você fala, oh, calma, hoje não. E as dificuldades nos lares? A esposa pode dizer, ou o esposo, você está indo muito ao centro, tem alguma coisa lá? Não é? E nós temos que estar lá. Hoje, meus irmãos, nós queremos aqui também continuar falando do nosso livro, O Berço Renovador. Obra muito abençoada que o nosso querido Hilário Silva nos passou. Uma obra, um romance maravilhoso, mediúnico, que nos relata muito sobre a vida material e a vida espiritual. E vai ter uma sequência de outros livros em cima desse aqui, que é o Berço Renovador. Tive o prazer, através do nosso querido Hilário Silva, que é o nosso diretor espiritual, nos passou essa obra que, como já dissemos, está sendo comercializada. Se alguém se interessar, é só entrar no link anexo, vai ter os contatos onde você pode adquirir. Nós enviamos para todo o Brasil, para o exterior, para onde houver necessidade. E as nossas obras, todo o recurso será revertido para a nossa construção. Amanhã nós estaremos dando início à construção da cozinha. Se Deus quiser, nós conseguiríamos levantar ela com muita paz, com muita fé em Deus. Contamos com a colaboração de todos.
Então, meus irmãos, nós vamos pegar aqui a nossa água para ser fluidificada, vamos levar nossos pensamentos a Deus e dizer: Senhor, abençoe os nossos vasilhames nos lares dos nossos irmãos que estão assistindo conosco, que irão assistir. Que seja transformada esta água em remédio para o nosso corpo e a nossa alma. Abençoe as águas de todos os nossos governantes, dos nossos governantes do planeta Terra. Enfim, Senhor, que o medicamento seja para os nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão nos abrigos, que estão nas marquises. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos que nesses momentos estão atravessando dificuldades maiores com o Covid, como recebemos há pouco da nossa irmã do Tocantins, sobre um familiar dela que está no UTI com o Covid. Que Deus abençoe muito ele, abençoe um outro amigo nosso também que está em Uberaba, entubado. Que Deus abençoe ele, que ele seja forte, tenha as filhas para dar seguimento mas na vida delas, mas que Deus seja feita a vontade dele e não a nossa. Que abençoe a família, abençoe nós todos, e que a humanidade possa cooperar também. Nós pedimos em apelo, possa cooperar com o momento que está atravessando, possa não fazer os tumultos, quando for ao supermercado não ir no horário de pico, para que não vá aos shoppings, vá quem precisa ir comprar algo, não ir lá passear, porque quem perde com tudo isso somos nós, porque a lei fecha o comércio, vira desemprego, entra crise, fome. Então, está na nossa educação. Nós precisamos respeitar o momento. Nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial, na primeira desencarnou em torno de 20 e poucos milhões, poucos não, né? Mais de 20 milhões de pessoas no planeta Terra. Na segunda, foram mais de 72 milhões de pessoas. 72 milhões pela guerra. E agora nós temos que tomar, agora uma guerra diferente. Ela é emocional, ela é uma guerra que precisamos ter fé em Deus, muita fé, nós temos que orar muito. Não para que Deus afaste ela, porque não é uma doença, é uma cura. Quando perguntado ao Chico sobre a AIDS, ele disse, não, ela não é uma doença, ela é uma cura. Para nós é uma cura também, nos traz as formas de pensarmos diante da necessidade. Deus não erra, tudo o que acontece é necessário em nossas vidas. Se não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permite, como Deus vai permitir que um filho seu passe por uma doença desnecessária? Mas como nós não sabemos quem vai ou não, então o melhor é permanecermos em oração. Aqui nós temos uma foto do nosso querido Euripides Barçanufo de Sacramento, nosso professor, um espírito muito iluminado, e ele escreveu uma música, se chama Ser Espírita. Eu não sou um bom cantor, então eu vou ler aqui. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente, sempre voltada para o bem, é ensinar a quem erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É ter sempre por divisa tudo que é nobre suaviza, o pranto, a dor, a aflição, e fazendo caridade, evitar a orfandade, o abismo da perdição. Em Deus é ter sempre crença profunda, sincera, imensa, com substância na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. Ser espírita é perdoar a injúria, é a suavizar a penúria de quem já não tem o pão, é tornar-se complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente, sempre voltada para o bem, é ensinar a quem erra, entre os atrasos da terra, não fazer mal a ninguém. É uma letra de
do nosso professor Euripides Barçanufo, não minha, né? Euripides Barçanufo verdadeiro, eu sou genérico, né? É a música Regina Barbosa, com certeza. Estava aqui no meio do livro Céu e Inferno, alguém deve ter me presenteado, está aqui guardado, graças a Deus. Então, esse livro Céu e Inferno é da minha esposa, que esse está o nome dela, com certeza já tem uns bons anos aqui, né? Vou guardar novamente, porque merece todo o carinho e respeito por eu ter até herdado o nome dele, né? Então, quero dar aqui um abraço a todos os nossos amigos do Sul, das excursões, aqui de São Paulo, Minas, do Norte, do Nordeste, todos que sempre têm estado com nós, os nossos irmãos que vêm nos visitar, os nossos trabalhadores da Fraternidade Cristã Hilário Silva, aqueles que ajudam direto e indiretamente na nossa construção, aqueles que estão conosco em todos os momentos. Quero agradecer muito a minha irmã Regina, que sempre tem nos abraçado nas causas, José Mauro, Donizete, enfim, não vou citar o nome de todos, que posso esquecer de alguém e magoar, né? Não é a minha intenção. Mas agradecer muito a todos pelo empenho que a casa tem feito junto a todos a casa e principalmente a causa, que é Deus. Que Jesus nos abençoe, que possa nos dar muita alegria. Nós pedimos que assista o nosso canal do YouTube. Lá nós temos várias palestras do nosso querido Jorge Buchuete. Nós queremos agradecer muito ele por estar falando do nosso livro Berço Renovador, né? Que é de todos nós. Nós ficamos muito felizes com o apoio que ele está nos dando, graças a Deus. E que nós possamos também pedir que entre no nosso site da Fraternidade Cristã, no Facebook, no Instagram. Agradecer a todos o empenho que a mocidade tem tido junto à fraternidade, né? O estudo. Enfim, agradecer por todos os trabalhos e trabalhadores que a casa tem nos ofertado. Muito obrigado, que todas as nossas casas espíritas que têm tido por este Brasil, por este planeta fora, recebam o abraço de um amigo, todos que estão trabalhando com Jesus. Parabéns a todos os segmentos religiosos. Antes nós olhávamos no Facebook, eu não sou de olhar muito, mas lá estava alguém colocando a foto do prato que estava alimentando, que tinha. Hoje nós ligamos, nesse horário, são vários os cultos que estão sendo feitos nesses momentos. Vários seguidores, não só do nosso, de várias outras casas espíritas, evangélicas, enfim, todas as religiões. Isso é maravilhoso, é sinal que nós estamos despertando para a realidade. Que Deus nos ampare, um bom resto de domingo, uma semana muito abençoada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Senhor, mais uma vez.